Sabe, existe um laço na família que é super especial. A conexão entre avós e netos adolescentes. Numa fase da vida que é cheia de turbulência, de descobertas, essa relação pode ser muito mais do que só um carinho. Ela pode ser tipo uma âncora de verdade. Vamos entender direitinho por quê? Essa frase da psicopedagoga Sônia Lopes Iglesias, nossa, ela vai direto ao ponto. Captura perfeitamente a essência desse papel único que os avós têm. Mas assim, como é que eles se tornam esse tal de refúgio emocional? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Bom, vamos começar pelo começo, né? A adolescência. É uma fase de transição, um período de mudanças tão intensas que pode parecer um verdadeiro furacão. E isso vale tanto para os próprios adolescentes quanto para todo mundo que está em volta. Pensa só, a adolescência é uma transformação completa. O corpo muda, as emoções ficam à flor da pele, a pessoa está ali tentando construir uma identidade própria. E isso vem com um monte de insegurança, de conflito interno. É hora que se quer mais liberdade, tomar as próprias decisões e, claro, a opinião dos amigos passa a ter um peso enorme. Tudo isso junto cria um cenário de bastante instabilidade, né? E é exatamente nesse mar de mudanças que a figura dos avós cresce. Eles conseguem oferecer uma coisa que às vezes falta no dia a dia com os pais. Um porto seguro, sabe? Uma fonte de estabilidade. E aqui a gente vê a grande diferença. De um lado, tem a relação com os pais, que muitas vezes é marcada por regras, por conflitos do cotidiano, por altas expectativas. Já do outro lado, a relação com os avós oferece uma escuta sem julgamento, estabilidade e um apoio que parece incondicional. É que os avós não estão ali na linha de frente das batalhas diárias, e isso dá para eles uma perspectiva totalmente diferente. É por isso que os avós acabam se tornando um refúgio emocional. Eles criam esse espaço seguro, de confiança, onde o adolescente pode se sentir à vontade para ser vulnerável, para falar dos medos, dos sonhos, sabendo que vai ser ouvido, sem ser imediatamente julgado ou corrigido. E olha só que legal, essa conexão não faz bem só para os mais novos, não. A ciência já mostrou que essa é uma relação em que todo mundo sai ganhando. Vamos ver como isso funciona na prática. E não é só achismo, viu? Uma pesquisa bem importante, publicada em 2020 pela equipe da Evolve, confirma isso. Eles encontraram uma ligação direta entre um bom relacionamento emocional de avós e netos e uma saúde mental melhor para os dois lados. Não é só um sentimento, são dados. Dá uma olhada nos detalhes. Para os adolescentes, eles aprendem a lidar melhor com as emoções e se sentem mais seguros e amados. E para os avós, maior satisfação com a vida, menos sintomas de depressão e, pasmem, até uma expectativa de vida maior. É uma troca genuinamente poderosa para todo mundo. Certo, mas na prática, como é que a gente pode fortalecer esse laço? Vamos dar uma olhada em 5 estratégias que são chave e que fazem toda a diferença. As 5 chaves são estas aqui, ó. Priorizar o tempo de qualidade, promover uma comunicação aberta, compartilhar a história da família, usar a tecnologia para se conectar e, por fim, praticar o respeito e a paciência mútua. Vamos detalhar cada uma delas. Primeiro, tempo de qualidade. E aqui, não precisa pensar em grandes eventos, não. São os pequenos momentos compartilhados que contam. Uma caminhada, cozinhar alguma coisa juntos ou simplesmente sentar para conversar com calma. É nesses momentos que a base da confiança vai sendo construída. A segunda chave é a comunicação aberta, que na verdade começa com a escuta. É fundamental que os avós ouçam com paciência, com empatia, criando um ambiente seguro onde a honestidade possa florescer sem aquele medo da crítica, sabe? A terceira chave é fantástica. Contar histórias. Compartilhar as histórias da família, as tradições. Isso cria uma ponte entre o passado e o presente. Ajuda o adolescente a entender melhor de onde veio, e isso fortalece a identidade e o sentimento de pertencer a algo maior. A quarta chave é usar a tecnologia como uma aliada. Hoje em dia, uma chamada de vídeo, uma troca de mensagens, tudo isso pode manter a conexão emocional bem viva, mesmo que exista uma distância física separando todo mundo. E por fim, a quinta chave: respeito mútuo. Isso significa que os avós precisam entender e aceitar a necessidade de liberdade do adolescente e, do outro lado, os jovens precisam aprender a valorizar a sabedoria e a experiência de vida dos avós. É uma via de mão dupla sempre. E, para a gente concluir, fica muito claro que o impacto desse vínculo vai bem além dos avós e dos netos, viu? Ele reverbera, ele ecoa pela família inteira.
Resumindo, ao cuidar desse laço, a gente fortalece um núcleo familiar inteiro. A gente transmite valores, promove empatia e, no fim das contas, aumenta o bem-estar de todo mundo. É uma herança que, sinceramente, não tem preço. E para finalizar de vez, fica uma pergunta para reflexão. Em toda a família existem histórias, lições e memórias que estão só esperando para serem compartilhadas. Que história aí na sua família pode ser a ponte para fortalecer ainda mais esses laços? Fica a reflexão. A gente se encontra na próxima.